Olá, irmãos e irmãs da paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez para nós meditarmos e mergulharmos mais e mais na palavra do Senhor. Assim sendo, que nós possamos ser conduzidos pelo poder do Espírito Divino e que possamos ser iluminados pela sua divina glória, pelo seu divino poder, pelo seu querer, para que possamos aprender mais e mais dele. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, segunda carta aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixem tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmem por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que por meio do nosso evangelho alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, fiquem firmes e conservem firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda a boa ação e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório: o Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar a nossa terra. Publiquem entre as nações que reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. E exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem, e vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vocês filtram o mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu acredito que hoje o Evangelho ele tem uma certa... Ele é bem incisivo, muito correto naquilo que ele está fazendo. Eu acho que até é difícil, não sei se precisa de fato que eu ajude aqui na reflexão como um todo. Porque Jesus ele é muito direto naquilo que ele está dizendo com as suas palavras aqui. Mas antes de nós adentrarmos de fato na leitura e também no Evangelho de hoje, eu quero primeiro convidar vocês a nós olharmos para esse salmo de uma forma muito interessante. O Senhor vem julgar nossa terra. Esse é um salmo muito profético. É literalmente como se estivesse falando do Messias. E até certo ponto é o salmo, então ele está falando do Messias lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo: o Senhor vem para julgar. É por isso que o Senhor vem. É por isso que o Senhor vem para o nosso mundo. É por isso que o Senhor vai surgir. É por isso que o Messias virá. É por isso que ele vai estar aqui em nosso meio quando ele vier. Os israelitas, eles sonhavam, eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias, justamente para que o Messias, Jesus, o Cristo, quando ele viesse, ele pudesse revelar toda a verdade, pudesse fazer cair por terra
tudo aquilo que era mentira, tudo aquilo que era exploração, tudo aquilo que era verdadeiramente destruição do povo de Deus. O que aconteceu quando se trata dos fariseus, dos israelitas, dos hebreus, seja também dos samaritanos ou de qualquer outros povos que faziam parte de Israel como um todo. A grande situação é que quando Jesus chegou, ele veio de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que eles esperavam. Porque esperavam que fosse um guerreiro com um exército que pudesse realmente com a espada, com cavalos, destruir tudo e todos e acabar com o reinado de tirania em Jerusalém, acabar com toda a perseguição e enganação em Jerusalém. Mas aí veio Jesus, sumo sacerdote, filho de Deus, trazendo o primeiro e mais importante dos mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Não com violência, não com destruição, não com maldade, mas ao contrário, com amor, com misericórdia, revelando de fato a essência de Deus. Jesus veio para apaziguar tudo e todos, mas isso não tira o fato de que Deus é justo e Jesus de fato foi justo em diversos aspectos. Jesus foi justamente o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Mestre, que diante de tantos ali, sejam os discípulos, sejam os que o seguiam, os que o acompanhavam nas suas pregações e caminhadas, Jesus era este que diretamente apontava o dedo para os fariseus, para os sacerdotes, para os mestres da lei, e ele os julgava, porque diante da verdade encarnada, que é Jesus Cristo, toda mentira cai por terra, tudo aquilo que está oculto torna-se verdadeiro e vem para fora, é verdadeiramente removido e apresentado para todos. Diante de Jesus nada fica escondido. Ele firmou o universo inabalável, e se o próprio Deus que firmou o universo vem até aqui e fica no meio de nós, permanece no meio de nós, o próprio Deus que firmou o universo inabalável não pode também revelar aquilo que é mentira, aquilo que é enganação? Se o próprio Deus do universo, o Rei dos Reis, vem sobre a terra, ele vem para julgar, ele vem para revelar aquilo que é de fato uma mentira e aquilo que é destruição, e que urgentemente precisa precisa voltar a ser bom. Jesus veio justamente para redirecionar o seu povo. Jesus veio mais uma vez para apresentar o caminho correto ao seu povo. Fariseus hipócritas, a justiça chegou. Guias cegos, fariseus hipócritas, vocês estão ensinando errado, vocês estão... É interessante as palavras de Jesus aqui. Mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Em diversos casos havia situações onde o dízimo era pago, inclusive, com quantias de comida. Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Em outros casos, também, o dízimo era justamente daquilo que eles vendiam. E se vendia muito de produtos até certo ponto de tempero ou complementos alimentícios. E apesar de eles pagarem o dízimo, diante das situações, diante de tudo aquilo que a lei prescrevia, apesar de pagarem o dízimo, deixavam de lado os ensinamentos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, que revela o próprio Deus, a misericórdia, que é o próprio amor encarnado Jesus Cristo, e a fidelidade, que é o poder do Espírito Santo, que nos faz permanecer firmes. Percebam, meus irmãos e irmãs, que a Santíssima Trindade está sempre presente. E o que Jesus está dizendo aqui é que justamente pelo fato de que os fariseus e mestres da lei deixavam de lado os ensinamentos mais importantes que nos fazem estar próximos da Santíssima Trindade, eles não estavam ensinando e revelando a Santíssima Trindade em suas vidas, então eles também não estavam ensinando para as outras pessoas, para os povos, eles não estavam ensinando para aquelas pessoas, para os outros israelitas, judeus, o que de fato deveriam seguir. Vocês deveriam praticar exatamente isto, mas contudo estão deixando de lado tudo isso para focar unicamente no pagamento do dízimo, que não é o essencial. O dízimo não é o mais importante, meus irmãos e irmãs. Antes de tudo, justiça, misericórdia e fidelidade, isso sim é o essencial.
O dízimo é um acréscimo. O dízimo é um ato de gratidão para devolver a Deus aquilo que Ele mesmo concedeu. Mas o essencial e primeiro de tudo é a prática das boas obras. Justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam praticar isso. Mesmo sem deixar o dízimo de lado, vocês deveriam praticar isso com muito ardor, com muito vigor, como essência, como o mais importante dos ensinamentos. Versículo 24, vocês são guias cegos. Vocês estão cegos pela ganância de vocês, pelo pecado de vocês, e estão ensinando errado para o povo também. E aqui entra uma expressão de Jesus que me chama muita atenção e que eu achei muito, muito interessante, meus irmãos e irmãs. Vocês filtram o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês estão filtrando as coisas dos pequenos, dos pobres, dos necessitados e estão engolindo literalmente aquilo que gera fartura para vocês. Vocês estão desprezando aqueles que são pequenos, filtrando e deixando de lado aqueles que são pequenos e estão olhando muito mais para aquilo que é grande, para aquilo que realmente é farto, para aquilo que engrandece aos vossos olhos. Meus irmãos e irmãs, isso daqui é algo que para mim é muito, muito atual para nós, porque eu só consigo lembrar, de fato, a primeira coisa que vem na minha mente quando eu li essa parte é que nós estamos passando por um período onde começa a haver muitas situações sobre política partidária e por aí vai. O grande ponto é conseguir olhar para todas essas situações ao nosso redor, olhar para muitas situações à nossa volta e pensar justamente nesse ponto que Jesus está falando. As pessoas que estão nos conduzindo, as pessoas que estão nos representando, as pessoas que estão à nossa volta, nossos líderes religiosos, nossos líderes políticos, nossos líderes de comunidades, nossos líderes de região, assim, em si. As pessoas que estão à frente, como elas estão agindo, as pessoas que estão de fato, que nós colocamos lá, que nós elegemos, que nós escolhemos, que nós aceitamos, essas pessoas estão fazendo o quê para elas e para nós? O que elas estão fazendo? Porque na maioria das vezes, meus irmãos e irmãs, isso dentro e fora da igreja, na maioria das vezes, infelizmente, nós estamos vendo o ser humano se tornar cada vez mais egocêntrico, egoísta, orgulhoso, ganancioso, querendo unicamente o poder e só o poder, que mais destrói a vida fraterna, mais destrói a vida comunitária, a vida em sociedade, do que verdadeiramente carrega o Evangelho de Cristo. É preciso ter noção disso, porque ao nosso redor, sejam líderes religiosos, sejam líderes comunitários, sejam líderes políticos, é preciso estar atentos constantemente, porque talvez estejam querendo nos suprimir, talvez estejam querendo nos filtrar, talvez estejam querendo nos matar aos poucos, nos trancafiar aos poucos, enquanto eles estão tomando para si tudo aquilo que é grandioso, tomando para si tudo aquilo que é riqueza, tomando para si tudo aquilo que é verdadeiramente poderoso. Os que estão à frente, os que estão liderando, os que estão chefiando, os que estão realmente comandando, eles estão querendo o quê? Eles estão gananciosos, querendo mais poder, ou de fato eles estão olhando para o bem-estar de toda uma população? Como nós estamos? Como você está? Como você está? Como é a sua linha de pensamento? Como é a sua linha de raciocínio? Se você é um coordenador, uma coordenadora, se você talvez seja representante político, nunca se sabe. Se você é chefe em algum tipo de cargo, se você está de fato à frente de algo na igreja, se você está à frente na sua casa, se você é a liderança da sua casa, você está pensando no bem e em prol de todos, ou só no seu próprio consumismo, na sua própria ganância, no seu egocentrismo? Você está olhando só para o seu umbigo? Versículo 25. Ai de vós, hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão sendo só bonitinhos. Vocês estão limpando as coisas por fora. Estão limpando o prato por fora, o copo por fora. E aqui vai lembrar também uma situação muito específica, que é justamente nós termos em mente que naquele momento, naquele período, naquela época da vida de Jesus, era muito comum que fossem
objetos de barro. Então, nesse sentido de barro, de argila, né? E nesse sentido, ele está falando justamente de algo que por fora não dava para ver o que era por dentro. Hoje em dia nós temos prato e copo de vidro, mas naquela época, principalmente, era algo que era ou de barro ou de argila, por isso não dava para ver a parte de dentro do copo, se você olhasse de fora, de longe. Não dava para ver a parte de dentro do prato se você olhasse de longe. E aí Jesus usa justamente esse exemplo em particular. Mas o mesmo vale para nós, meus irmãos e irmãs, porque de nada adianta você limpar só a sua pele, você limpar o seu corpo por fora. De nada adianta se você só quiser dar a aparência de bonitinho, porque isso não muda o fato de que você continua sendo feio por dentro. Não adianta querer apresentar uma aparência bonita por fora se a sua alma está completamente suja por dentro. Parabéns, se você está agindo desse jeito, você é um hipócrita. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Senhor no Evangelho de hoje. Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego. Ai de vós, hipócritas, limpem primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Meus irmãos e irmãs, se nós não levarmos em consideração essas palavras do Senhor, nunca vamos conseguir ter uma conversão genuína, verdadeira, de fato. E é por isso que nós precisamos urgentemente nos atentar para tudo aquilo que acontece em nossas vidas, para o que acontece com as pessoas à nossa volta, aquilo que acontece com as nossas lideranças, com os nossos líderes, conosco, inclusive, se nós formos líderes, se você é um líder, uma líder religiosa, uma chefe dentro do seu cargo, ou então, enfim, chefe político e por aí vai. É importante, é necessário que nós possamos, de fato, a todo instante, estar nos limpando através da confissão, estar nos limpando para que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida que de fato revela o Evangelho. E quem está dizendo isso é São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele. Irmãos, não se deixem facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmem por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Não se permita enganar, não se permita confundir por algo que possam falar para vocês, sem que de fato exista uma unção sobre a pessoa que está falando para você. Que ninguém vos engane de modo algum. Que ninguém vos engane de modo algum. Versículo 3. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, fiquem firmes e conservem firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Meus irmãos e irmãs, diante de tudo que pode acontecer, diante de tantas situações que possam surgir, é importantíssimo que nós possamos fazer aquilo que São Paulo pede aqui na carta aos Tessalonicenses. Assim, portanto, irmãos, fiquem firmes. Conservem firmemente as tradições que vos ensinamos. É justamente na palavra do Senhor. É no Evangelho de Cristo. É nos anúncios que o Senhor já proclamou para nós, que já está prescrito. É naquilo que a Bíblia nos ensina. É nas orações que nós fazemos para criar intimidade com o nosso Senhor e pedir que Ele nos revele, nos mostre o caminho. O nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai do céu, na unidade com o Espírito Santo, que possa ser Ele o nosso animador, que possa ser Ele a conduzir nossos corações, que possa ser Ele a mostrar para quem nós devemos votar, para quem nós devemos eleger, que possa ser Ele justamente direcionando quem deve ser o nosso líder religioso, quem deve ser o nosso líder na igreja, quem pode ser justamente nosso chefe no trabalho, que seja motivo de oração, meus irmãos e irmãs, ou seja, que você possa rezar, pedindo direcionamento, discernimento, iluminação, que você possa rezar e estar sempre embasado no poder e na verdade do Santo Evangelho, porque somente assim poderemos de fato ser conduzidos para a consolação eterna e a feliz esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai e no Espírito Santo. Que seja justamente a Santíssima Trindade confirmando em cada um de nós toda boa ação e palavra que o nosso testemunho precisa proporcionar diariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José, que
Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.